Está entrando no ar aqui pela nossa TV Serra Farroupilha, a edição de hoje da Entrevista do Dia. A Entrevista do Dia no ar sempre pelos canais 26 e 526 da NET Claro, para toda a região de cobertura da NET Claro em Farroupilha. E, além disso, disponível também nas nossas redes sociais, a nossa página no Facebook, TV Serra Farroupilha, na íntegra, esse programa, e ainda também o nosso canal no YouTube. Hoje eu estou sem máscara, porque eu estou sozinho aqui nos estúdios da nossa TV Serra Farroupilha. A nossa entrevista do dia hoje será realizada por meio de uma videochamada, nós aqui nos estúdios da nossa TV Serra, e nós vamos conversar com o diretor técnico do Complexo Hospitalar da Unimed Nordeste RS, o doutor Vinícius Laim, diretamente de Caxias do Sul, do nosso hospital da Unimed Nordeste RS. A gente sabe que o momento que a rede hospitalar, tanto privada quanto pública, atravessa no estado do Rio Grande do Sul, é muito delicado, é de superlotação e talvez até à beira do próprio colapso. Aqui na nossa região, o complexo da Unimed Nordeste RS, o complexo hospitalar, é o maior e também está enfrentando muitas dificuldades com falta de leitos ou com a UTI completamente lotada, procedimentos eletivos já suspensos há algumas semanas, e nós vamos ter uma radiografia de como está a situação no complexo hospitalar da Unimed Nordeste RS, a partir de agora, conversando com o doutor Vinícius Laim, que está em contato conosco. Mais uma vez eu agradeço a disponibilidade e esse tempo precioso do doutor Vinícius para conversar com a TV Serra e também com os clientes e usuários da Unimed Nordeste RS aqui em Farroupilha. Doutor Vinícius, como está a situação no complexo hospitalar da Unimed Nordeste RS? Prazer em tê-lo, em ouvi-lo aqui na nossa entrevista do dia. Seja bem-vindo. Olá, Leandro. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Infelizmente, nessa hora tão preocupante assim. Realmente, há um ano já do início da pandemia, hoje a gente encontra-se no pior cenário possível. Então, aquele medo que nós tínhamos do colapso hospitalar, eu já não tenho mais nenhuma dúvida que o estado do Rio Grande do Sul passa pelo colapso da rede hospitalar. A nossa região não é diferente, se registra também ausência de vagas de cuidados intensivos e de enfermaria em todos os sistemas de saúde, tanto público quanto privados. A situação é extremamente preocupante. Dentro do hospital da Unimed, nós encontramos uma enfermaria com 113% da sua ocupação. As pessoas perguntam assim, como é que pode 113%? Na realidade, a gente tem 13% a mais do que a ocupação máxima, onde a gente está alocando pacientes, aonde se consiga alocar pacientes dentro da observação. Nós transformamos a sala de recuperação do bloco B. O hospital tem 2 centros cirúrgicos, o A, que já virou uma UTI, e o B, que continua funcionando com cirurgias de urgência somente, mas por reduzir o volume de cirurgias, uma vez que as eletivas já fazem umas 2 semanas que não estão acontecendo dentro do hospital, isso acaba sendo o cenário também para a internação clínica. Então, pacientes clínicos não COVID estão ocupando esse cenário, o que nos levam a lotações superiores de 100%, superiores a 100%. De UTI, quando a gente fala de UTI, o cenário é mais preocupante ainda, porque nesse momento, dentro de todo o complexo, nós estamos com 55 leitos de UTI. Isso é muito dinâmico, porque os 55 leitos não, então os 55 é um número disponível, mas a ocupação é muito dinâmica, porque toda hora tem pacientes internando, tendo alta e girando pacientes, então muito frequentemente a gente enxerga fotografias. O que eu tenho aqui é uma fotografia também. Dos 55 leitos, nós temos, nesse momento, 54 leitos ocupados. Ou Apenas seja, sobra um leito. Sobra um leito. Sobra um leito. Esse leito é dentro de uma UTI COVID, então se um paciente não COVID precisar de leito de UTI, ele não pode ter acesso a esse leito, porque a chance de contaminar esse paciente é muito grande. Então, o nosso contingencionamento realmente se esgotou. Quando a gente fala de contingencionamento, é assim, e agora? Para onde nós vamos? É uma pergunta que
a própria equipe de contingência se pergunta qual é o limite, né? Essa resposta a gente não tem, mas o que a gente não pode, uma vez que a gente vê que os números ainda são crescentes, a gente não se encontra num platô, então ainda os números são crescentes dia a dia, os pacientes têm aumentado a quantidade de internações. Nesse momento, nós temos dentro do complexo, contando os pacientes crônicos e agudos de enfermaria e de UTI, nós temos 98 pacientes. Então, é muita gente com coronavírus. Mais de 50% do hospital, do complexo inteiro hospitalar, hoje são pacientes COVID positivo. Então, a situação realmente muito preocupante. É dinâmica, a gente está tentando expandir, então a equipe está tentando expandir, e a pergunta que se faz é qual é o nosso limite, assim. E uma resposta que eu costumo dar para a equipe, assim, a gente não pode enxergar limite, uma vez que a gente precisa dar atendimento às pessoas. Eu não consigo que meu telefone toque, eu digo assim, eu não traz para o hospital porque eu não tenho onde colocar. Então, a gente está desdobrando o hospital, abrindo setores do hospital que estavam fechados, setores abertos do hospital mais ociosos, fechando esses setores, para que os recursos, principalmente humanos, sejam direcionados. Então, é muito difícil o nível de especialização para um técnico de enfermagem, para um fisioterapeuta, para um médico, para um enfermeiro de UTI é extremamente alto. A gente não tem esses profissionais mais no mercado. Então, o que a gente tem feito já há um ano é capacitar profissionais de outros setores para trabalhar em setores mais críticos, para que, nessa hora, possam dar assistência. Então, não justifica eu manter um setor que está ocioso no hospital, porque meu funcionário não é de um setor de UTI, por exemplo. Então, a gente coloca monitores, coloca pessoas que ajudam e que treinem essas pessoas para melhor tratar e que eu não negue leito. Então, para que eu não precise negar leito. Claro que dentro do complexo Unimed, dentro do que a gente fala da marca Unimed, sou um pouco mais confortável também, porque a gente tem uma rede muito grande. Então, hoje, se estabeleceu dentro do Rio Grande do Sul, a Unimed Federação estabeleceu uma rede de leitos, uma central de leitos, em que a gente está contando também com esses leitos, para que, na eventualidade de momentaneamente eu não ter esse leito dentro do complexo hospitalar, eu busco na rede de hospitais de Caxias e da região. Não tendo de Caxias e região, e eu podendo transferir esses pacientes, então, a Unimed estadual está dando essa retaguarda para que a gente localize em algum lugar do estado esses leitos e eu mande esses pacientes para essas UTIs. É importante, nessa hora, que a gente possa oferecer a todas as pessoas o melhor cuidado possível. Já ocorreu, doutor Vinícius, a transferência de pacientes que estão na Unimed Nordeste RS, no hospital da Unimed em Caxias do Sul, para outros hospitais aqui da região ou hospitais que fazem parte da federação da Unimed? Já transferimos pacientes de dentro do hospital da Unimed para diversos outros hospitais de Caxias e hospitais da região. Esses hospitais já encontram-se todos lotados. No final de semana, tivemos que transferir pacientes para o Vale do Caí e para Porto Alegre. Olha a situação. Bom, o senhor colocava, são 55 leitos de UTI Covid no complexo hospitalar da Unimed Nordeste RS, e na tarde desta terça-feira, dos 55 leitos, um estava disponível. E a chamada UTI COVID, fora Covid, quantos leitos tem o complexo hospitalar da Unimed? Esses 55 leitos incluem os pacientes não COVID também. Todos. Isso. A gente tem a UDT, que foi transformada em UTI. Ali existem 5 leitos. Esses pacientes são exclusivamente não COVID. As outras UTIs, os primeiros 20 leitos da UTI 1 e UTI 2 são pacientes exclusivamente COVID. E as outras UTIs, então, que complementam os 55 leitos, os leitos são isolados, e eles recebem pacientes COVID crônico, que são pacientes que já passaram do período de infectividade, não são pacientes recém-agudos, nos primeiros 20 dias de internação de UTI, e eles também têm capacidade de receber pacientes não COVID, mantendo essa segurança. Então, isso é outra preocupação que a gente tem, de manter os pacientes individualizados para que não tenha contaminação cruzada dentro do hospital.
e é por isso que a gente reforça, nesse momento, a ausência de permissão de visitas hospitalares. Certo. O senhor colocava anteriormente também, doutor Vinícius, de que o platô ainda não teria sido atingido. O senhor teme que o pior ainda não tenha chego? É muito difícil de fazer previsão. Eu costumo dizer que todas as previsões que a gente fez do coronavírus não funcionaram. Então, hoje, depois de um ano, a gente tem dúvidas de março do ano passado que ainda não foram respondidas. A gente tem novas perguntas. Então, algumas perguntas foram respondidas, mas muitas outras perguntas foram criadas e ainda estão sem resposta. O que a gente vê, o hospital ele emite boletins de 12 em 12 horas. O que a gente vê são boletins cada vez com um número maior de pacientes. Apesar de registrar, nós estamos há uma semana ou mais de semana sem nenhum óbito dentro do hospital, e apesar de registrar 2, 3, 4 altas hospitalares por dia, mesmo assim, cada boletim vem com um número superior de pacientes. Então, a gente teve 4 altas de ontem para hoje, e mesmo assim, ontem nós tínhamos 96 pacientes, a gente esperava hoje amanhecer com 92 pacientes, e hoje nós amanhecemos com 98 pacientes. Então, na realidade, o fluxo de pacientes para dentro do hospital ainda é muito grande. Ontem, no dia de ontem, o hospital de campanha, que é o hospital que é o centro de atendimento à doença respiratória, que fica localizado entre os 2 prédios do hospital, onde os pacientes com suspeita de Covid são direcionados para ali para receber atendimento e já faz a coleta do exame ali. Ontem, a gente, de novo, bateu o recorde de 384 atendimentos em 24 horas. Então, a gente nunca tinha chegado perto de 400 atendimentos em um dia. Nossa média sempre era de 150 a 200. Só no dia de ontem, a gente atendeu quase 400 pessoas com suspeita de coronavírus. O que a gente pede é que a população que não esteja sintomática não procure o hospital, porque certamente no hospital encontra-se a maior parte dos pacientes com infecção. Então, na dúvida, não venha para o hospital, vá a um laboratório de coleta, existem testes de antígeno com excelente sensibilidade que podem ser feitos nas farmácias, existem outros laboratórios que fazem o teste PCR, mas não procurem o hospital para saber se tem ou se não tem. Então, a orientação que se dê é que deixe o hospital reservado agora, a estrutura hospitalar reservada para os pacientes que realmente necessitam dessa estrutura. Certo. A gente tem percebido, doutor Vinícius, pelo menos aqui em Farroupilha, não sei se o comportamento é semelhante em Caxias do Sul, de que houve um aumento muito grande de internações, além da própria UTI, dos chamados leitos clínicos ou leitos de enfermaria. Esse termômetro, esse comportamento acontece também aí no complexo hospitalar da Unimed Nordeste RS? Sim. A grande maioria dos pacientes, quando ele procura o hospital de campanha, eles vêm com sintoma de dor no corpo, febre baixa ou febre persistente, alguma tosse, e muitos já procuram com falta de ar. A gente pede para que não espere sentir falta de ar para procurar atendimento médico. Mas desses que procuram falta de ar, então é feito exames e dependendo da oxigenação do sangue, alguns já são encaminhados diretamente para a UTI, mas a grande maioria passa pelo setor de internação. Então, nesse setor de internação, ficam pacientes exclusivamente COVID positivo, já que a gente tem, em 2 a 3 horas, a gente consegue triar o paciente, nós não temos pacientes suspeitos de COVID, os pacientes são sabidamente COVID ou não COVID, que internam no hospital, porque a gente tem teste rápido, então se faz PCR rápido em todos os pacientes que internam, e esse é um dado preocupante. Dos pacientes que internam, 47% deles evoluem para cuidado intensivo de UTI. Então, se eu disser para vocês que hoje eu tenho 42 pacientes agudos, contando com esse dado de 47%, estando uma UTI cheia, eu tenho a potencialidade de precisar de até 20 leitos de UTI nas próximas 24 horas. Isso aconteceu no sábado. Do sábado para domingo, 10 pacientes foram encaminhados da enfermaria para a UTI. Foi uma capacidade que também nós não tínhamos, a gente teve que apressar altas de UTI, tirar pacientes e colocar médicos. Então, hoje, a gente duplicou a escala de médicos que ficam cuidando dos pacientes 24 horas. Todos os pacientes de enfermaria têm seu médico assistente, mas eles também têm um médico chamado médico hospitalista,
que são médicos especializados em dar cuidado geral aos pacientes que estão internados. Então, nesse momento, nós trabalhamos com escala dobrada de hospitalistas e todas as escalas preenchidas também de médicos intensivistas nas UTIs que também podem dar essa assistência. Então, é realmente preocupante. Esses números crescentes, a gente não sabe quando vai chegar um platô. Eu também vou ser o primeiro a sinalizar quando a gente achar que as coisas estão estabilizando, mas, por enquanto, não existe sinal de estabilização. Os números são crescentes todos os dias, os números do hospital de campanha são crescentes todos os dias, dos exames que se coletam, nos primeiros 7 dias a gente pode coletar o antígeno ou o PCR até 14 dias, mas ambos de secreção nasal, de suave nasal. Então é importante, quando for coletar, seja na farmácia, seja no laboratório, que se o paciente suspeita de uma infecção aguda, seja feito o suave, não o exame de sangue, a coleta por suave. E desses coletados, já 50% vem positivo. Então, a cada 2 pacientes que coletam por suspeita, 1 confirma o diagnóstico. Perfeito. Doutor Vinícius, eu vou lhe pedir apenas licença para que a gente possa fazer o nosso intervalo. Em seguida, a gente volta a conversar. Temos outros assuntos também para a pauta com o diretor técnico do Complexo Hospitalar da Unimed Nordeste RS, doutor Vinícius Laim, que hoje é o nosso convidado aqui na entrevista do dia. Tradicionalmente, nós temos os nossos convidados nos estúdios, mas dada a questão da bandeira preta também e que a gente evite aglomerações, nós estamos partindo por esta plataforma também, para que você, telespectador, não perca a informação do momento. A gente volta em seguida com a entrevista do dia. Farroupilha, berço da imigração italiana. Cidade acolhedora e que sempre recebeu de braços abertos as pessoas e as empresas que aqui chegaram, com vontade de crescer e prosperar. Suas belezas naturais, sua fé e religiosidade estimulam o esforço de transformar sonhos em realidade. Por todos esses encantos, o Super Apollo chega a Farroupilha, uma jovem empresa cinquentenária, para atender e servir a essa simpática comunidade, sempre comprometida com a segurança alimentar, qualidade e variedade de produtos e serviços. Aqui você é de casa. E estando presente nos lares farroupilhenses, o Super Apollo fará parte da história desta cidade encantadora. Obrigado, Farroupilha. Super Apollo, aqui você é de casa. Fazer a graduação EAD semipresencial na UniaSelv é ter a praticidade do EAD com o melhor do ensino presencial. Você estuda onde quiser e na hora em que puder. E quando pintar aquela dúvida, semanalmente um tutor dá aquela força para você que realiza atividades em sala, disciplina por disciplina. Tudo com mensalidades super acessíveis e nota máxima do MEC. Venha para a UniaSelv, EAD quando você quer, presencial quando precisar. UniaSelv, presente com 3 polos na região. Polo UniaSelv Caxias do Sul, na Rua Guerino São Vito, número 814, Shopping Világio Caxias, WhatsApp 99699-9118. Polo UniaSelv Bento Gonçalves, Avenida Osvaldo Aranha, número 1075, Cidade Alta, WhatsApp 984339645. Polo UniaSelv Farroupilha, Avenida Santa Rita, número 21, Sala 13, Edifício Rodolfo Antônio Feltrin, bairro Vicentina, WhatsApp 984471569. Chegou a hora de unir forças. Juntos, vamos cuidar das nossas famílias e da nossa comunidade. Queremos mostrar que Farroupilha é uma cidade grande em solidariedade e oportunidades. Por isso, com a reabertura do nosso comércio, é muito importante que você também faça a sua parte. Compre em Farroupilha e apoie o nosso lojista local.
Com a união de todos, estaremos preparados para seguir em frente, pois nosso comércio é forte e vibrante. Em nossas lojas, você encontra tudo o que precisa. Fique ao lado do nosso comércio. Compre em Farroupilha e entre nessa corrente do bem. Uma campanha do Cindy Lojas Farroupilha. Estas imagens que você está vendo aí são das 4 unidades do Grupo Bigfer no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo. Agregar, representar, desenvolver, proteger e valorizar o comércio da nossa cidade fazem parte da história e da caminhada da CDL Farroupilha, uma entidade sempre envolvida e presente na vida dos lojistas. Desde 2015, a CDL trabalhou incansavelmente na obra de restauro da antiga estação férrea Nova Vicenza, no centro de Farroupilha. A construção recebeu uma recuperação completa e manteve suas originalidades. Totalmente restaurado, o prédio possui um enorme potencial histórico e agora, aos cuidados da CDL, oferecerá um espaço cultural, gastronômico e de informações turísticas. Restauro da antiga estação férrea Nova Vicenza de Farroupilha, um projeto com a participação de Anselme Malharia, Tramontina, Biamar, Rede Regla, Lojas Colombo, Grendene, Filtros Planeta Água, Multicolor, Grupo Bigfer, Barfab Equipamentos Hospitalares, Soprano, Maltec Grupo e com o apoio da Prefeitura Municipal de Farroupilha. Projeto financiado pelo Procultura RS, realização da CDL Farroupilha e da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. CDL Farroupilha, valorizando o que é nosso e cuidando da nossa história. Ter um seguro nos dias de hoje é tudo. É proteção e tranquilidade. Seguro residencial, de automóveis, seguro de vida, empresarial, rural, seguro responsabilidade civil e seguro de fiança locatícia. A Borfar Seguros é especialista em toda a linha de seguros. Uma equipe altamente qualificada lhe orienta da melhor forma para que você proteja o seu patrimônio. Então, não brinque com o futuro. Venha para a Borfar Seguros e cuide de tudo o que você já construiu na sua vida e também proteja o amanhã. Borfar, para ser livre é preciso estar seguro. Avenida Júlio de Cacilhos, 1325 Centro, fone 2628-2200, WhatsApp 54991469446. Agora também correspondente bancário do Santander para facilitar você no pagamento de suas contas.
nossa entrevista do dia já está de volta aqui pela nossa TV Serra Farroupilha, canais 26 e 526 da NET. Você nos acompanha ainda também pelo Facebook TV Serra Farroupilha e pelo nosso canal no YouTube também, com todos os conteúdos que são gerados pela TV Serra. A TV Serra é a TV da nossa gente, a nossa TV. Hoje nós estamos em contato via vídeo chamada com o diretor técnico do Complexo Hospitalar da Unimed Nordeste RS, o Dr. Vinícius Laim. Ele não está com a gente aqui nos estúdios, estou sozinho nos estúdios, mas o Dr. Vinícius está em Caxias do Sul, no complexo do hospital da Unimed Nordeste RS, e nós estamos tendo uma noção de como é grave, como é complicada a situação, então, do Complexo Hospitalar da Unimed Nordeste, que é o maior da nossa região. Doutor Vinícius, um outro assunto que eu queria ouvi-lo também e provocá-lo, qual é o maior obstáculo do momento? É o obstáculo do espaço físico para abrir mais leitos, por exemplo? É a questão da falta de recursos humanos ou até do próprio cansaço das equipes de saúde que já vem há praticamente um ano trabalhando na chamada linha de frente da Covid-19? Pois é, isso é interessante porque o cansaço da equipe toda, a fadiga que a equipe está passando é um ponto de vista que tem que ser considerado nesse momento. Assim. Então, a gente pede para todo mundo assim que se tem algum profissional de saúde, apoie na família, apoie essas pessoas, porque esse apoio emocional é muito importante para que eles recebam acolhimento também fora do hospital. Dentro do hospital, hoje, nosso maior obstáculo é contratação de pessoas para trabalhar. Então, assim, quando o nosso limite, para onde a gente vai, a gente ainda não sabe, mas a gente tem que caminhar para frente. E então, o hospital está contratando. Essa semana vão entrar novos funcionários, semana que vem vão entrar novos funcionários. Então, essas contratações têm sido contínuas, e porque as pessoas cansam. Hoje a gente tem muitos colaboradores que estão extremamente cansados, fadigados, porque no começo de tudo a gente se preparou para 3 meses, depois viraram 4, viraram 6, a gente está em 1 ano e eu estou aqui dizendo que a gente não sabe ainda quanto mais tempo vai demorar essa onda. Assim. Nada do que está acontecendo talvez não tenha sido programado, a gente viu isso acontecer em outros países. Outros países vivenciaram o que a gente está vivendo, mas 1 ano depois, o estresse e o cansaço emocional e físico de todos os colaboradores é uma coisa que pesa bastante. Assim. Então, eu queria estender aqui minhas palavras de que a gente segue junto, segue forte, sigam trabalhando e cuidando dos nossos pacientes, que os nossos pacientes são a essência da nossa existência, assim. Então, parabéns a todos vocês que estão na linha de frente. Não é fácil, não é fácil conviver com o pior momento dessas pessoas, né? Eu sempre digo, dentro do hospital, a gente acaba muitas vezes fazendo parte do pior momento da existência dessas famílias, assim. A internação COVID, ela é especialmente digamos assim, ela é especialmente difícil para a família, porque a família é afastada do paciente. Então, muitas vezes o paciente evolui na ausência da família. Dentro do hospital, a gente tem a visita virtual, que é um robozinho com uma câmera e um computador que vai passando leito a leito para que o familiar possa enxergar o seu familiar no leito de UTI, mas muitas vezes não tem como se comunicar porque ele está entubado e ele não responde, mas é uma das maneiras de aproximar. A internação de Covid é uma internação muito triste, tanto para o familiar que fica no hospital, quanto para o familiar que fica em casa, que fica distante e que muitas vezes não tem noção de quanto o familiar dele está melhorando ou piorando. Por mais que os médicos façam contato telefônico todos os dias com os familiares, não é a mesma coisa do que tu tá ali junto, vendo as dificuldades, vendo o sucesso, a progressão ou a regressão dos pacientes.
Então, essa dor é muito especial no coronavírus. Assim, o processo de intubação, o processo de quando o paciente vai para a ventilação mecânica, é um processo muito dolorido e muito diferente dos outros processos de ventilação mecânica que se tinha, porque o paciente ele vai muito consciente, ele fadiga a ponto que ele não consegue mais respirar, mas ele está ainda muito lúcido e distante da família já há alguns dias. Então, realmente, nós estamos diante de uma crise sanitária sem precedentes na nossa geração, e que se vê uma dor muito grande por parte da família, por parte dos pacientes. Por isso que esse é o momento de ficarmos juntos, ficarmos fortes, e se cuidar para que nesse momento a gente possa reduzir a taxa de transmissão. Então, a gente pede o distanciamento social, pede a manutenção de uso de máscaras, para que nesse momento o mínimo de pessoas possíveis precise da rede hospitalar, para que a gente reoxigene a rede hospitalar, que a gente melhore os pacientes que estão internados, que a gente possa mandar esses pacientes de volta para suas famílias e continuar a vida. Bom, o senhor deixou muito claro até o presente momento, doutor Vinícius, de que na sua visão, também na sua linha de atuação, é tentar internar todos os pacientes possíveis na Unimed Nordeste RS. Qual é o plano, doutor, a partir de agora, dada a situação que ainda complica, os números ainda estão em ascendência? Tem a possibilidade da Unimed, por exemplo, vir a fechar o pronto atendimento aqui de Farroupilha para estender, fazer uma nova ala, por exemplo, do complexo hospitalar da Unimed de Caxias do Sul, aqui na estrutura de Farroupilha? Não, por enquanto não. A gente ainda não tem desenhado que o complexo de Farroupilha vire um hospital com internação e nem fechamento do pronto atendimento de Farroupilha. Mesmo em Caxias, essa semana me perguntaram se existe o risco de fechar, porque outros hospitais de Caxias fecharam por horas ou por dias os pronto atendimentos. O nosso pronto atendimento também de Caxias do Sul não vai fechar. Isso é inaceitável. A gente conta com uma rede maior, uma rede estadual que nos dá essa segurança, e como futuro, como plano de contingencionamento, então nós já estamos pensando adquirindo material e fazendo contratações para que, se não tiver uma estabilização, e a gente não enxerga que essa estabilização aconteça nos próximos dias, num novo desencadeamento com mais 8 leitos de UTI dentro do complexo hospitalar. Então, a gente ainda tem, digamos assim, a gente tem fôlego, porque a esperança é o que nos move. E enquanto tiver esperança, nós vamos trabalhar naquilo que a gente sabe fazer, que é produzir serviço de saúde de qualidade para a população. Então, poderemos ter, se os números agravarem, a abertura de mais 8 leitos de UTI no complexo hospitalar da Unimed nos próximos dias. Espaço físico tem, doutor? É isso que está sendo preparado, é isso que a gente está preparando, espaço físico, equipamentos, escala médica, escala de enfermagem, escala de fisioterapia, escala de técnico de enfermagem. Tudo isso, quando a gente coloca também mais pacientes, a gente coloca mais consumo de medicamentos. Então, a farmácia vem junto para o contingencionamento da compra de mais medicamentos do que o usual. Então, a quantidade de processos envolvidos é realmente complexo, mas isso está se desenhando para os próximos dias, sim, aqui no hospital. Certo. Bom, e o hospital deve estar numa constante transformação, porque agora é tudo pela vida e é tudo para poder atender o maior número possível de pacientes com Covid e também não descuidar das outras áreas, das chamadas urgências e emergências que fazem parte da rotina de um hospital. O hospital da Unimed de Caxias do Sul, ele está em constante transformação, doutor Vinícius? Sim, então, assim, o que a gente não pode esquecer nunca é que outros pacientes também vão precisar. Então, cirurgias oncológicas têm que acontecer, cirurgias cardiológicas têm que acontecer, cirurgias de urgência, traumas, isso tudo continua acontecendo. O hospital, ele anda em paralelo com isso. Disso daí, então, foi desativado o setor de endoscopia para direcionamento total dos funcionários e dos equipamentos que nós tínhamos lá para os setores de UTI. Foi feita a aquisição de mais ventiladores, mais bombas de infusão para essa ampliação também. Foi a UTI intermediária neonatal. Dentro da pediatria, nós temos a UTI neonatal,
a UTI pediátrica e a UTI intermediária neonatal. Então, os pacientes foram acomodados, dessa intermediária foram acomodados metade na UTI neonatal e quem precisava na UTI pediátrica, para que o setor de UTI intermediária neonatal fosse fechado e esses funcionários também fossem direcionados. Então, hoje, o hospital ele se monta e se remonta todos os dias. Então, cada dia, cada reunião que a gente senta, a gente monta e remonta o hospital. O estar médico aqui da parte de cima do hospital foi transformado em quarto médico, onde era o repouso médico do corpo clínico, foi transformado em quarto médico com a duplicação da escala de hospitalista. Então, hoje a arquitetura do hospital ela é completamente flexível para isso, e isso é mudado todos os dias. Isso permitiu a gente trabalhar com agendas cheias de centro cirúrgico durante a segunda quinzena de dezembro, durante todo o mês de janeiro, e depois no início ali de fevereiro, com aumento de casos, fechar o primeiro centro cirúrgico, transformar ele em UTI em 48 horas. Então, a equipe trabalhando junto consegue esse grau de flexibilidade dentro do hospital que a gente considera ser muito importante para que possa atender a maior quantidade de pessoas possível dentro daquela complexidade de patologia que essas pessoas exigem. Certo. Bom, doutor, mais uma questão também que tem chamado a atenção do cenário nacional ainda em janeiro, com a falta de oxigênio, sobretudo lá no norte do Brasil. E a pergunta que eu preciso lhe fazer, como está a questão do oxigênio no complexo hospitalar da Unimed Nordeste? O estoque é bom? O senhor pode tranquilizar os usuários e também os clientes nesse sentido? Sim, a questão do oxigênio, não existe risco de desabastecimento de oxigênio, então o hospital tem como armazenar uma grande quantidade de oxigênio e não existe nenhuma sinalização dos fornecedores que isso possa ser desabastecido. O que a gente tem que cuidar muito, esses pacientes exigem muito relaxante muscular para a ventilação. Então, o ano passado não se faltou nenhuma medicação dentro do complexo hospitalar Unimed, mas a gente viu que isso aconteceu em algumas cidades, em algumas regiões do país. Então, existe essa conferência diária e esse aumento da quantidade de estoques dentro do hospital para que se continue garantindo a qualidade do atendimento que o hospital tem mostrado desde o início da pandemia. Certo. Mais uma pergunta, depois eu lhe deixo com as considerações finais. O Supremo Tribunal Federal e também o próprio Congresso Nacional autorizaram na semana passada os municípios, clínicas e particulares a fazerem a compra de doses da vacina contra o coronavírus. Está no escopo de trabalho de estratégias da Unimed Nordeste RS também a compra de vacinas para oferecer aos seus clientes? Isso está sendo estudado pela Unimed Brasil. Então, a Unimed Brasil, como uma instituição, está vendo isso, mas o hospital não recebeu ainda nenhuma sinalização que isso vá se concretizar. Semana passada, nós fomos sinalizados pela Prefeitura de Caxias do Sul que eles estariam tentando adquirir vacinas, mas também eu não sei em que estágio isso está andando. Certo. Doutor Vinícius, eu quero lhe deixar agora as considerações finais, enfim, o que é importante nesse momento de pandemia, de bandeira preta, de casos de coronavírus aumentando dia após dia, de que forma nós podemos ajudar a frear esses índices, esses números que não são nada favoráveis? Queria agradecer o convite. Nesse momento, eu acho que o mais importante é a fé de cada um de nós em que dias melhores vêm pela frente. Mesmo olhando os números e mesmo não sabendo quais caminhos a gente vai trilhar nos próximos dias, nas próximas semanas, tem que existir uma esperança que a gente vai voltar à vida normal. Para que isso aconteça o mais rápido possível, nós precisamos diminuir a quantidade de gente doente, a quantidade de pessoas que precisam do hospital. A gente sabe que a grande maioria dos pacientes com coronavírus passa bem, passa em casa, não precisa da rede hospitalar. Mas, às vezes, é uma pessoa que está bem, que está em casa e transmite para outra que não vai evoluir bem e que vai precisar de uma rede hospitalar que, nesse momento, está impermeável
não está apta para receber da melhor maneira possível essa pessoa. Então, eu peço a todos que se cuidem, que tentem nesse isolamento, nesse momento de isolamento, refletir que nós precisamos e que todos esperamos muito por dias melhores. Esses dias vão vir o mais rápido à medida que a gente diminua a quantidade de pessoas circulando com o vírus. Então, essas pessoas que nesse momento estão infectadas, se elas puderem não passar para as outras pessoas, é assim que a gente vai reduzir de maneira exponencial a quantidade de infectados. A gente não tem perspectiva que o coronavírus vai simplesmente sumir de uma hora para outra, porque também a gente não tem perspectiva de uma vacinação em massa de uma hora para outra e nem da eficácia esperada da vacinação. Isso tudo ainda é questionado e não se tem resposta sobre isso, mas a gente tem esperança. A gente tem a esperança que tudo vai melhorar e para que isso melhore o mais rápido possível, nós precisamos reduzir a quantidade de pessoas infectadas e aí os cuidados são aqueles de lavagem constante das mãos, diminuir a exposição o máximo possível, o uso de máscara, reduzir os serviços essenciais, acreditando que isso vai tornar o mais breve possível esse estado de calamidade que está instaurada na nossa sociedade. Perfeito. O doutor Vinícius Laim, diretor técnico do Complexo Hospitalar da Unimed Nordeste RS, com sede em Caxias do Sul. Sou muito agradecido, obrigado por esta oportunidade, por esses preciosos 30 minutos que o senhor dedicou aqui à nossa TV Serra Farroupilha. Precisando, nós estamos à disposição, conte com a gente, nós queremos também levar a informação e colaborar com a nossa comunidade para que o mais breve possível consigamos superar esse momento de dificuldade e de pandemia. Muito obrigado, bom trabalho e que Deus abençoe os vossos caminhos. Muito obrigado, Leandro. Muito obrigado a todo mundo e que Deus esteja conosco. Com certeza. Obrigado ao Dr. Vinícius Laim, diretor técnico do Complexo Hospitalar da Unimed Nordeste RS, que tem a sua sede em Caxias do Sul. Vocês ouviram a situação que é muito preocupante, dia após dia, está aumentando o número de pacientes com Covid no hospital da Unimed. Nesta terça-feira, eram quase 100 pacientes entre enfermaria e UTI com Covid positivados na Unimed Nordeste RS em Caxias do Sul. E também um outro dado que preocupa muito, o próprio pronto atendimento, enfim, o hospital de campanha da Unimed vem registrando dia após dia o aumento de casos de pacientes que chegam no local. E de cada 2 pacientes que chegam com sintomas, um acaba confirmando, tendo o diagnóstico para a Covid-19. Então, o importante nesse momento é que a gente se cuide, vamos usar máscara, vamos higienizar as mãos com água e sabão ou com álcool gel e vamos evitar aglomeração de pessoas. Eu não vou dizer aqui, fique em casa, mas saia de casa se realmente você tem necessidade. Não é o momento de aglomerar pessoas em casa, é única e estritamente a família. Vamos nos cuidar. Uma vez tinha um slogan da Unimed Nordeste RS que dizia assim, o melhor plano de saúde, enfim, o melhor plano é cuidar da sua saúde. E no momento, o melhor plano é a gente se cuidar, nós precisamos nos cuidar. É o meu recado, é o meu apelo, cuide de você, cuide dos seus familiares, somente assim nós sairemos desta pandemia. Um forte abraço a todos, até amanhã com mais uma edição da nossa entrevista do dia aqui na TV Serra Farroupilha.